Boa noite. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mediunidade. Mediunidade com Jesus é serviço em favor da consolação e do esclarecimento. Não é a variedade dos recursos psíquicos que forja o bom médium, mas sim a sinceridade e o amor com que se devota ao trabalho. Todas as expressões mediúnicas são importantes, quando canalizadas para o amparo dos sofredores e o esclarecimento dos ignorantes. Entretanto, quando motivados pelo personalismo e a curiosidade, transformam-se em fator de risco, representando queda inevitável. Na tarefa mediúnica, o estudo é tão importante quanto a humildade e a vigilância tão valiosa quanto a caridade. Há no além e no mundo enfermos do corpo e doentes da alma, reclamando atenção sincera no clima da discrição. Muitas vezes, a prece que nasce do coração sincero e fervoroso alcançará resultados mais expressivos no campo do bem do que os fenômenos que simplesmente impressionam os olhos, mas não aliviam nem transformam ninguém. Do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila, autor Clayton Levy. Uma ótima noite a todos, aos encarnados e aos desencarnados. Meus irmãos, sinto-se à vontade, sinto-se em casa, isto sempre em nome de Jesus. Eu convido a todos para nós fazer uma prece de abertura, fechando seus olhos, aquele que tem o domínio das suas emoções. Deus Pai de amor e bondade, estenda tuas mãos dadivosas sobre todos nós, Senhor, espalhando tuas energias sobre os irmãos presentes, sobre os irmãos ausentes que não puderam chegar até aqui. Que o pensamento dos irmãos aqui presentes se estenda até os locais necessitados, sendo hospitais, casas, enfim, Senhor,
aonde o pensamento for, sempre ligado pelo teu amor, com a energia sempre da esperança que brota sempre dentro do teu íntimo, irmão querido. Jesus, amigo, dono de tudo, muito obrigado por esta noite, por estarmos aqui falando do teu Evangelho, do teu amor. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquela que podemos e sabedoria para distinguirmos uma das outras. Aos nossos anjos de guarda, mentores e protetores, agradecemos por a dádiva da vida, o dom do amor, que Jesus esteja presente e nos abençoe neste momento. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. E com vocês, o nosso irmão de caminhada, Junei Becker, com a palavra do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Seja bem-vindo, irmão. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados pelo clima fraterno desta casa. Nós já há muito tempo, quando dávamos os nossos primeiros passos como criaturas humanas pela face da Terra, quer dizer, deste planeta ou de um outro, vá saber, os primeiros passos como criatura inteligente, como espíritos, nós não nos preocupávamos com as coisas espirituais, com as coisas do além, somente nos mantermos vivos, né? Coletar alimentos era a principal preocupação, as coisas da matéria, as coisas daquele momento. Só depois, quando ficamos um pouco mais inteligentes e começamos a acumular suprimentos, é que nós começamos a ter um pouquinho mais de tempo para pensar nas coisas espirituais, nas coisas que vêm do além. Começamos a ter um convívio social, a treinar as relações afetivas, a treinar os sentimentos também, e não somente os instintos que fazíamos outrora. Então, dali para frente, volta e meia, nós precisamos receber informações do além, as informações da espiritualidade. E são os pedagogos do mundo espiritual, que são de fato os dirigentes dessa escola terrena, e não os homens, como pensam alguns. Nós não estamos à mercê de nós mesmos. Os pedagogos são de lá, são do mundo espiritual, são eles que nos dirigem. Então, nunca nos faltou a orientação do além. Nós nunca estivemos abandonados. Então, em cada época oportuna, vinham revelações da divindade, das leis divinas, mostrando o verdadeiro lado da vida, a coisa espiritual, e não só a material que nós conhecíamos. Então, no Espiritismo, nós costumamos dividir essas revelações da espiritualidade, das leis divinas, em 3 fases. Claro que existem muitas religiões pelo mundo afora e sempre existiram, mas no Espiritismo estuda-se essas 3 de forma geral, porque é delas que derivam a maioria das religiões conhecidas pelo homem hoje. Então nós consideramos a primeira revelação aquela que veio através de Moisés, impondo respeito, leis severas, dando disciplina. A segunda através de Jesus, revelando o amor. E a terceira, através do Espiritismo, o Consolador prometido, através de muitos médiuns, de muitos espíritos, descortinando os mistérios da vida espiritual. E também veio vivificar o Evangelho de Jesus. Em cada tempo, em cada época oportuna, chegavam essas revelações. Ou porque ficávamos mais inteligentes, ou porque nossas necessidades se alteravam com o passar do tempo. Então, essa primeira revelação, através de Moisés, que é a figura central dela, ela veio através de um povo hebreu. Mas é claro que naquela época já haviam muitos povos pela terra, até mais numerosos do que os hebreus.
Mas só que os hebreus eram um povo homogêneo, eram monoteístas e também vieram preparar o caminho para Jesus. Então essa figura central, Moisés, cresceu entre o povo egípcio e lá foi educado também. E os egípcios eram um povo que, além do conhecimento matemático e científico, também já praticava a mediunidade nos seus templos, o que facilitou bastante o trabalho. Então, na época oportuna, Moisés foi avisado de forma mediúnica que deveria libertar o seu povo. E para conduzir esse povo, um povo bruto, ignorante e belicoso, não era fácil. Então, por isso ele trouxe aquelas leis severas, impondo disciplina e punição também, que eram tão somente para a coisa material, a coisa do momento, possibilitar uma convivência entre eles. Por isso a maioria das leis são de negação, são de punição, são de ordens, assim como os 10 mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo, haverá uma punição para isso ou para aquilo também. Então, sempre negando. E esses 10 mandamentos, conta-se que foram escritos em pedras, para que o povo não esquecesse. Mas o tempo foi passando, o povo esqueceu, porque as necessidades mudaram e porque o intelecto evoluiu também. Então, houve a necessidade de novas notícias do mundo espiritual, através desses pedagogos. Então, aí veio Jesus, e o mundo se preparava para receber Jesus. A escola terrena foi preparada para a vinda dele. Então, muitos fatos históricos importantes, de grande vulto, aconteceram justamente para preparar a vinda de Jesus. A Terra, por exemplo, recebeu muitos filósofos, pensadores da antiguidade, pensadores que já acreditavam na vida eterna, em algo que ia além do corpo. Acreditavam também já numa divindade, assim como Confúcio, Buda, Hipócrates, Sócrates, Aristóteles. Então, esses pensadores abriram o caminho. E numa época em que a humanidade estava reunida em torno do Império Romano, que dominava a maior parte do mundo conhecido, tanto a terra quanto os mares, era momento de paz. Não havia nenhuma guerra naquele momento, chamado de Pax Romana. Foi ali que Jesus veio, naquele momento. Ele veio justamente na Judéia, que era a província mais pobre de todo o império, e nasceu próximo a Jerusalém. Mas Jesus já estava há mais de 2000 anos se preparando no mundo espiritual para a entrada fisicamente na escola terrena. Porque Jesus já estava observando de lá que nós, os seus alunos, estávamos com o coração muito embrutecido, muito egoísta. Então resolveu vir ele mesmo exemplificar o amor. Então ele veio de uma família muito simples para mostrar que as virtudes têm como chave a simplicidade, e simples para estar ao alcance de todos também. Se ele viesse através de uma família nobre, de reis, de imperadores, não estaria ao acesso de todos. Então por isso ele veio bem simples, pois a simplicidade é o caminho da nossa evolução. Ele não veio também destruir as leis antigas, não, a lei de Moisés. Ele veio colocar amor onde haviam ordens, onde havia punição, esperança onde havia punição também. Porque antes de Jesus, Deus era um ditador celestial, sentado num trono despachando ordens, para punir eternamente aqueles que não cumpriram suas normas e premiar de forma eterna aqueles que foram submissos. Então, a partir de Jesus mudou, ele passou a ser pai. Não era mais o ditador celestial, agora era pai. E é muito diferente, porque era completamente irracional. Como pode o ser poderoso, que conhece a intimidade de todos, se ofender e punir de forma eterna? Alguém que ele sabia que ia falhar, sabia que ia errar, sabia que seria punido eternamente, e mesmo assim criou. Isso é complicado de anexar à razão. E também como pode esse pai escolher um povo que ele criou para destruir um outro povo que ele também criou, porque esse é o preferido dele? Também isso fere a razão. Então Jesus veio tirar essas ideias de destruição
e trazer amor. E todo lugar que Jesus passava, ele deixava a marca da boa vontade, a marca da caridade. Lá nos milagres e nas curas que ele fazia, ele deixava bem claro a atenção e o carinho que o Pai tem por nós, pelas nossas dores. Na parábola do bom samaritano, ele fala da compaixão quanto ao sofrimento alheio. Sim, porque se nós convivemos lado a lado, uns carregam fardos muito mais pesados do que outros. Se eu for indiferente ao fardo que o meu companheiro carrega, um dia eu terei que carregar o fardo dele, não por castigo, mas para aprender. Mas se eu aliviar o fardo daquele companheiro de jornada, através de uma compaixão sincera, eu não tenho mais que passar por aquilo. Eu não preciso carregar aquele fardo, porque eu já aprendi. Como dizem os Espíritos, nós aprendemos pelo amor ou pela dor. Então o bom samaritano traz isso. A compaixão, o amor é o caminho também. Eu não preciso carregar fardo algum, basta apenas ter compaixão. E na parábola do semeador, ele fala da boa vontade em abrir o coração para receber os ensinos divinos, visando a nossa própria felicidade, a nossa própria caminhada no caminho da perfeição. No filho pródigo, ele falava do amor, do perdão incondicional, sem limites, um perdão incondicional. E no Sermão da Montanha, ele falava da esperança diante das lições severas que o mundo apresenta para nós. E a partir de Jesus, nós somos irmãos agora. Não somos mais aqueles concorrentes de antigamente, concorrentes disputando as coisas momentâneas da terra, pois as leis mosaicas eram justamente para disciplinar essa concorrência entre as pessoas, dar uma possibilidade de convivência, uma possibilidade mínima de sociedade entre eles. A partir de Jesus, a alma já sobrevive ao corpo, sobrevive à morte e também pode se manifestar no mundo terreno ainda. O homem agora é um ser imortal, revestido de carne. E amar o próximo agora é uma lei, inclusive amar os desafetos também, coisa que não era na lei anterior, que agora não devemos mais julgar para não sermos condenados também. Agora apenas observar para aprender. A partir de Jesus também a esmola passou a ser secreta e não em público como era antigamente, para mostrar a todos que somos pessoas caridosas e bondosas. A partir de Jesus, a caridade deve ser feita em segredo, ou seja, a caridade entre nós e Deus, e não entre nós e os homens, como era antigamente. Mas Jesus, muito sábio, sabia que a humanidade não ia compreendê-lo completamente, que seus ensinos seriam deturpados e que muitos enxertos seriam colocados também, enxertos que atendiam às necessidades do momento ou interesses pessoais. Porque quantas guerras, quantos crimes não foram cometidos em nome de religiões, quantas brigas, quantas inimizades não apareceram, botando Jesus no meio dessa história. Então, em cada época, se deu a Bíblia, né, as interpretações dos evangelhos, aquele que convinha naquele momento. A Bíblia tem centenas de traduções e de interpretações também, mas todos eles beberam na mesma fonte, relatos de povos antigos, basicamente o povo da Mesopotâmia, hoje do Oriente Médio, ou seja, era a história daquele povo, e cada um contava de um jeito. Numa época, às vezes, nem escrita tinha, era contado de boca em boca. Então, por isso são histórias confusas muitas vezes. Mas a Bíblia é, sim, o maior repositório de informações da divindade, sim. Muitos dizem que ela é totalmente inspirada por Deus, mas que, na verdade, é inspirada pelas necessidades humanas, pois existem muitas histórias fantásticas ali. Então, é difícil separar mitologia de realidade. É um livro importante, sim, tanto que os pedagogos dessa escola permitiram que esse livro nos acompanhasse até hoje. Porque é importante, sim, para disciplinar a nossa caminhada, mas nós já podemos ter uma visão diferente, uma interpretação diferente.
Então Jesus sabia dessas confusões, dessas interpretações. Então quando alguém lhe perguntou: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então todo aquele livro se resume nisso. Então não existe uma interpretação oficial. É muito fácil entender isso, amar o próximo como a ti mesmo, mas é difícil de compreender, de pôr em prática. Entender é fácil, amar o próximo como a ti mesmo, mas de compreender, de pôr em prática. Então por isso o livro é daquele tamanho, mas a frase é pequena. Então não existe uma interpretação oficial. A interpretação que eu der, que não ferir a razão, que for útil, que não fizer mal para ninguém e que me consolar nos momentos difíceis, pronto, essa foi a interpretação verdadeira das obras, do conteúdo da Bíblia. Como disse Kardec, pois que cada um ore segundo suas convicções. Então não tem um limite. O limite é que eu entendo, desde que seja racional e bom, desde que seja verdadeiro, bom e útil também. Mas mesmo assim o homem esqueceu dos ensinos de Jesus. Então foi necessário relembrar os evangelhos, acrescentando alguns conhecimentos, já que nós tínhamos mais capacidade de compreensão. Então veio a terceira revelação, o Espiritismo, o Consolador Prometido, como nós o chamamos, organizada, compilada por Allan Kardec, o professor muito disciplinado, organizado, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, o Consolador Prometido, por que chamamos assim? Jesus, antes de se afastar fisicamente de nós, ele disse: eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Então, o primeiro Consolador, o próprio Mestre. A partir dele, as relações seriam através do amor. Foi Jesus que deu início a essa transformação da Terra, de um mundo de provas e expiações, é um mundo de regeneração, é um mundo melhor. Não são mais aquelas leis que tinham limite para a vingança. Agora não, agora é o perdão, é a lei do amor. Como diz Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo trouxe aos homens, cansados de um combate sem resultado, que só traz perturbações. Os homens reconhecerão onde estão os seus verdadeiros interesses, neste mundo e no outro mundo também. Verão quem são seus verdadeiros amigos e os inimigos da sua tranquilidade, e todos estarão sob a mesma bandeira, a caridade. Então, por isso, ele é um consolador. E o fim essencial do Espiritismo é a transformação do espírito. Melhorando o espírito, melhora-se o mundo. Então o Espiritismo não tem um trabalho de estudo para a mudança material do mundo, mudar a escola terrena, a sua estrutura material. Não, isso não é o estudo do Espiritismo. O objeto de estudo do Espiritismo é o espírito, buscando a sua própria evolução, mudando assim o mundo através do aperfeiçoamento do espírito. Então, o objeto de estudo do Espiritismo não é curandeirismo, não são terapias espiritualistas, não é o estudo da paranormalidade também, porque isso fica por conta das ciências dos homens. Muitas pessoas até tentam relacionar espiritismo com práticas espiritualistas, até tentam enxertar no espiritismo algumas terapias também, mas ela não faz parte. O objeto de estudo do espiritismo é o espírito. As terapias, espiritualistas ou não, já ajudaram e vão ajudar muita gente ainda dentro da escola terrena, mas nunca serão objeto de estudo do espiritismo, porque isso vai ficar por conta do intelecto do próprio humano. Então, cada terapia dessa vai ser estudada e aplicada no departamento da escola terrena que lhe for próprio, mas nunca dentro da casa espírita, porque isso não é o seu objeto de trabalho e de estudo. Então, antes do Espiritismo, ou seja, por que o Espiritismo não veio antes? Porque a humanidade não estava preparada, não estava madura. Porque os espíritos são muito prudentes, eles aguardam primeiro a formação das bases,
e depois das bases, acrescentar novas ideias. E essas ideias vão crescendo, mas sem ferir a razão e sem ferir a capacidade de compreensão das pessoas. Então o Espiritismo ele veio suprir aquele vazio que ficou entre a razão e a fé, porque a ciência ela caminhava a todo vapor, mas a mente ficava em conflito, porque eu compreendia que a ciência era assim, mas a fé era cega, e a fé acabou ficando uma fé materialista. A ciência dizia uma coisa, mas a religião dizia outra. Então havia ali um conflito muito grande. Então o Espiritismo veio suprir esse vazio, ele veio fazer uma conexão entre a religião e a ciência, porque tudo vem de Deus, tanto a ciência quanto a religião, tanto o intelecto do homem quanto o que ele entende de espiritualidade. A fonte é uma só, é Deus. Então o Espiritismo ele veio explicar o mundo que eu vivo, mas também consolar os corações aflitos. Então ele é consolador em duplo sentido: explicar o mundo que eu vivo e recordar Jesus, ou seja, ele é o Evangelho redivivo. Então o Espiritismo ele não trouxe nenhuma formalidade, nenhum ritual, ele também não veio atualizar Jesus, porque Jesus é eterno, é imutável, tanto ele quanto os seus ensinos, mas ele trouxe sim novos entendimentos. Então o Espiritismo ele não tem dogmas, mas ele tem princípios, 5 princípios básicos, que segundo Kardec, qualquer um que acredite nesses 5 princípios é espírita sem o saber. Ele é espírita sem saber que é espírita, porque acredita nesses princípios do Espiritismo. O primeiro seria a existência de Deus. Não Deus segundo nós imaginamos, mas como uma força, uma energia que é a causa de tudo, a fonte de todas as coisas. E o nosso objetivo é caminhar na sua direção, buscando a nossa felicidade. Porque Deus está conosco o tempo todo, mas nós nem sempre estamos com Ele. Por isso nem sempre estamos em paz. E como é que se caminha na direção de Deus? Seguindo Jesus. Caridade, perdão, compaixão. Ou seja, é através de outra pessoa. Porque caridade, perdão e compaixão tem que envolver mais gente. Sozinho não dá. Então, um é o passaporte do outro na direção de Deus. Por isso é importante a convivência em sociedade, a lei da sociedade também. O segundo é a lei de causa e efeito. Todos os meus atos, todos sem exceção, têm consequências, boas ou más. Se são bons, felicidade. Se não forem bons, eu vou ter que resgatar algum dia esses meus atos. O terceiro, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Eu tenho que buscar a perfeição, eu tenho que entrar na escola terrena. Ninguém jamais chega à graduação no único ano letivo. São muitos anos letivos, são muitas reencarnações até aprender tudo, até ser uma criatura sábia e boa. Nós vamos repetir isso muitas vezes. O quarto princípio, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, todos os globos são habitados, todo o universo é habitado, mesmo aquilo que não se vê é habitado. Não existe um vácuo sem vida, nós só conhecemos aquilo que é habitado por matéria segundo a nossa ciência conhece. Mas tem vida no Sol, na Lua, em Marte, em Júpiter, tem vida. Tem matéria diferente da nossa, indetectável aos nossos instrumentos, mas há vida em tudo. Segundo Jesus, há muitas moradas na casa do Pai. Então acreditar que Deus criou um universo tão grande, infinito, só para a gente ficar brincando e mandar sondas, observar de telescópio, ficar curioso, não faz sentido algum. Existe vida sim. E o quinto princípio, a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, a mediunidade. Então, os espíritos são os homens, quando estavam encarnados. Se eram homens bons, espíritos bons. Homens preguiçosos, espíritos preguiçosos. Homens verdadeiros, espíritos verdadeiros. Se mentirosos, espíritos mentirosos. São o que eram. Seriam um tipo de fantasia. Estão por toda parte. Não existe um local específico para os espíritos encarnados.
Mas os mais inferiores e mais materializados preferem ficar junto a nós, por conta da experiência da matéria que nós ainda vivenciamos. E eles influenciam muito a nossa vida através do pensamento, já que eles não têm acesso direto à matéria. Tem um acesso indireto através de nós. Então essa mediunidade, essas comunicações podem vir de diversas formas, pela psicografia, escrever, né? Psicofonia, que é através da fala, por efeitos físicos, mas sempre com a ação de um intermediário, que nós chamamos de médium. Então, a partir dessa terceira revelação, para eu conquistar a paz, não basta não fazer o mal, ficar quietinho na minha, não vou fazer nada, não vou fazer mal para ninguém. Não é o suficiente para ficar em paz. É obrigatório fazer o bem. Ou seja, tem que envolver mais alguém nessa história. Não fazer o bem, não fazer o mal. Eu estou sozinho. Vou caminhar para que direção? Como eu vou caminhar para a direção de Deus se eu estou isolado? Não. Tem que ter mais alguém envolvido nessa história. E fazer o bem. Esse é o caminho. Então, na primeira revelação, Moisés veio dominar os instintos, punindo. Jesus veio trazer esperança diante das lições do mundo. E o Espiritismo veio como um manual de vida eterna, que nós temos que nos amar. Mesmo quando a Terra mudar de categoria, for um mundo melhor, ainda haverão as religiões. As religiões continuarão existindo. Os homens vão continuar ainda se reunindo em departamentos na escola terrena. E diante de altares ainda. Mas só um Cristo, só um Mestre, só um mentor e só uma ideia. E qual foi aquela pessoa que mais compreendeu o Espiritismo, ou que compreende o Espiritismo? Será que é aquela que decorou toda a obra do Espiritismo? Será que é aquela pessoa que sabe onde está cada questão do Livro dos Espíritos, cada assunto, cada tema? Será que é aquele que conhece todas as teorias do Espiritismo? Não, segundo Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então ele não é perfeito. Nenhum de nós tem que ser perfeito para compreender o Espiritismo ou para ser o verdadeiro espírita. Basta se esforçar para domar uma só má inclinação, é o suficiente. Nós temos muitas más inclinações, mas se houver um esforço sincero para domar uma, eu já estou no caminho certo. Então Jesus foi o grande organizador, o grande mentor do Espiritismo. Kardec, aquele professor disciplinado, organizado, que criou uma didática perfeita. Eu colocaria nessa história o Chico Xavier como embaixador do Espiritismo, porque ele veio como aquele irmão mais velho, aquele irmão querido, que acendeu o candeeiro em cima das letras de Kardec, para que a gente pudesse compreender de forma muito mais clara as letras de Kardec, para facilitar o nosso trabalho. Então, meus queridos amigos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção, pela paciência. Um abraço a todos. Agradecemos ao nosso palestrante e agradecemos a todos. Muita gratidão a todos por estarem aqui. Então, nessas horas, meus irmãos, vamos levar o pensamento a Deus e vamos orar por tudo, por dom da vida. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiças, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiro, que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aquele que se torne merecedores, confortando aquele que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelo a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles
que te reconheça o dispenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes, dos enfermos, movimenta as tuas falanges, amiga em benefício daqueles que sofrem, seja de males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amiga da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Muita gratidão a todos, agradecemos a espiritualidade amiga. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Desejamos a todos uma ótima noite, uma ótima quinta-feira e um ótimo fim de semana que está chegando, né? Muita paz a todos, paz e bem, que assim seja.